Bom dia, meus amados, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa manhã. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e você que está nos acompanhando aí, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho aí para que você receba todos os vídeos novos que nós colocarmos aí em nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa receber uma palavra no seu coração e que você seja abençoado pela palavra de Deus nessa manhã. Nós estamos vivendo um tempo difícil, esse problema da pandemia que tem acontecido não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas nós não vamos falar sobre esse assunto, nós temos outros assuntos talvez mais urgentes e até mais necessários para a igreja e principalmente para a nação brasileira. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bem, nós estamos vivendo um tempo de crise de integridade, crise na família, crise nas instituições, crise no governo, crise na nação e principalmente e infelizmente crise na igreja. O que fazer nesses momentos? Desesperar-se, rebelar-se contra Deus, entrar pelo caminho do desespero? Eu creio que esta não é a saída e também não é a solução. Ao longo da história, toda vez que a igreja começava a passar por um tempo de sequidão, de escassez, de deserto, de vale, a igreja parou para buscar a face do Senhor, para rever a sua vida e para acertar a sua vida com Deus. Quando olhamos para a situação do Brasil, nós vemos que não vai nada bem. Quem lê um pouco de revista, de jornal e assiste TV percebe que a situação é grave e que o problema é terrível, não apenas no contexto político, econômico e social, mas principalmente no espiritual. No Brasil, a corrupção e a impunidade andam de mãos dadas. A renda de uma pessoa rica é 25 a 35 vezes maior do que o de uma pessoa pobre. Há comprometimento no acesso às necessidades básicas e pessoas morrem de fome ou com doenças que são facilmente tratáveis. Existem muitas pessoas com poucos anos de educação escolar, povos indígenas vivendo na miséria e a violência urbana atingindo principalmente os mais pobres e jovens. As nossas cidades estão se transformando em verdadeiros campos de sangue, em arenas de combate. Há lugares em que os traficantes estão desafiando o Estado de Direito, desafiando a lei, mais armados até mesmo do que a própria polícia, desafiando a liberdade humana, e nós, cidadãos, muitas vezes temos que ficar trancados a 7 chaves, outros com cercas elétricas, outros com cadeados, acuados, com medo, enquanto os delinquentes à solta estão agindo com perversidade, crueldade, trazendo pavor, horror e desespero à sociedade. Nós estamos vivendo um tempo de violência sem precedentes, talvez fruto da corrupção e da impunidade. Os maus exemplos vêm de cima para baixo, desde as mais altas e honradas instituições democráticas desse país, até mesmo os pontos mais simples e humildes da sociedade organizada estão eivados de corrupção. As nossas autoridades, salvo honrosas exceções, estão sem credibilidade até mesmo para tratar da situação. Recentemente foi feita uma pesquisa aonde se constatou que os políticos e a polícia são as duas entidades mais desacreditadas da nação brasileira.
E essa violência está no campo e está também na cidade. Essa violência está na família e nas instituições. E nós estamos numa situação quase desesperadora diante desta realidade. A violência não está crescendo apenas no Brasil, mas está presente no mundo inteiro. É a violência do forte sobre o fraco. Nações mais fortes estão invadindo as mais fracas com truculência e muitas vezes com motivos escusos e inconfessos. A violência é hoje certamente uma das marcas mais tristes e mais vergonhosas da sociedade contemporânea. Podemos observar que algumas igrejas evangélicas estão perdendo o rumo, a direção, a espiritualidade e a unção do Espírito Santo. Elas procuram telespectadores, promovem grandes shows artísticos evangélicos e a situação das pessoas também vai de mal a pior, porque a mensagem está escassa. As pessoas não estão sendo mais usadas por Deus e nem desenvolvendo o ministério que tinham que desenvolver. Estão atrofiadas e atrofiando o corpo de Cristo. E esse texto, de modo muito claro, inicia dizendo que Deus tem um povo a quem ele se refere chamando de seu. Ele cria essa particularidade, ele cria essa separação. Ele olha para os homens e destaca que no meio da humanidade há um povo que lhe pertence. É necessário, pertinente, importante que perguntemos que povo é esse? Quais são as prerrogativas para que alguém possa pertencer a ele? E examinando então a palavra de Deus, nós encontramos 5 características básicas, imutáveis, insubstituíveis, imprescindíveis, sem as quais ninguém, homem nenhum, de credo algum, de nacionalidade nenhuma, pode ser povo de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que aqueles que são povo de Deus devem se assumir, se entender, de perceber como sua criação direta. Não são subproduto do tempo ou do acaso. Não são resultado de nenhum aglomerado de átomos num universo caótico que de uma explosão veio dar num ser que pensa, sente, chora, anela por coisas como amor, justiça, esperança. Não, eles se entendem como criação de Deus. Por isso suas vidas são compostas de toda essa complexidade a qual chamamos humanidade. Em segundo lugar, para se pertencer a este povo chamado povo de Deus, a Bíblia diz que os que são chamados por Deus não apenas se assumem e se veem como objeto da criação de Deus, mas também se apercebem como tal. Ou seja, passam a se ver como pessoas caídas, como seres degradados, como gente que saiu do ideal de Deus, rebelando-se e alienando-se, usando sua vontade em desacordo com a vontade do Criador e que hoje não são mais como ele os fez. Porque se Deus tivesse feito um ser como eu, se Deus tivesse feito um ser como você, se tivesse criado homens como os que existem hoje no mundo, Deus não seria Deus. Porque alguém que cria um ser egoísta e voltado para si mesmo, que só pensa nas coisas que lhe dizem respeito, que não se preocupa com o próximo, que não se preocupa com nada, esse não podia ser obra de um Deus bom. A menos que Deus o tenha feito bom, mas ele se tenha corrompido, ele tenha caído, tenha pecado, tenha se afastado do plano divino. Aliás, foi exatamente o que aconteceu. E para ser povo de Deus, você tem que se assumir como um ser caído e pecador. Em terceiro lugar, os que são povo de Deus entendem e admitem que ele se fez gente, que se vestiu de pele, de músculo, que se cobriu de cabelos e que viu
a vida com olhos de gente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Povo de Deus são os que creem que ele se fez homem em Cristo Jesus e foi à cruz do Calvário chamar para si a minha culpa, a culpa de todo homem, de toda a história, de todo o universo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quarto lugar, para ser povo de Deus, você precisa crer em Jesus. E ao entender a verdade que ele é, dar sua vida a ele. Povo de Deus é feito daqueles que se dispuseram a obedecê-lo, a levá-lo a sério, a andar segundo a sua palavra e buscar coerência com a sua vontade e com o seu desejo manifestado nas Escrituras. E em quinto e último lugar, povo de Deus são aqueles que, mesmo sabendo disso tudo, entenderam também que todos quantos têm fé em Jesus precisam viver juntos. Eles sabem que necessitam alimentar a fé uns dos outros. Têm que crescer no conhecimento de Deus e por isso se encontram numa instituição divina de composição humana chamada igreja. Se a pessoa estiver dentro destes 5 pré-requisitos, se puder responder afirmativamente a estas 5 prerrogativas, então ela verdadeiramente será chamada povo de Deus. A Bíblia, porém, ensina que esse povo de Deus, conquanto esteja salvo, conquanto tenha esperança e pátria celestial, tem também uma terra. E o texto é bem claro quando Deus fala da terra do seu povo. No versículo 14 ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia está nos afirmando neste versículo que a nossa terra está enferma. Deus não apenas tem um povo que vive numa terra, mas que essa terra do povo de Deus está enferma. Essa terra está ferida, golpeada, quebrada. Meu amado, preste muita atenção. A nossa terra está ferida, a nossa terra está doente, a nossa terra está ferida existencialmente, psicologicamente, familiarmente, moralmente, socialmente, economicamente, politicamente e principalmente ferida espiritualmente. Esta é uma terra ferida, golpeada, machucada, espoliada. O próprio Deus em sua palavra adverte que não há nenhuma esperança para essa terra, que não há nenhuma solução para ela à margem das suas soluções. Meus amados, a nossa terra precisa de perdão e Deus deseja perdoá-la. Ah, meu amado, de quanto perdão a nossa terra precisa, de quanto perdão a igreja no Brasil, calada, escondida, sem voz, sem nada, precisa, de quanto perdão precisam essas autoridades que promovem leis injustas, que não se sensibilizam com a dor dos outros, de quanto perdão precisam essas instituições falidas, corrompidas, cancerosas, de quanto perdão precisa essa população que serve a deuses estranhos, de quanto perdão precisa essa juventude mergulhada na sensualidade e no pecado. Você já parou para imaginar o que Deus está fazendo no Brasil? Se não houver perdão, o que vem é ira. Deus, contudo, quer perdoar. A nossa nação precisa de cura, não de paliativos, não de soluções atenuantes. Nossa nação precisa de saúde, saúde para a família, para os casamentos, para as existências, para as mentes, para as pessoas, e isso não acontecerá sem que o Senhor sare a nossa terra. E Deus continua dizendo:
eu quero sarar esta terra. Meu amado, eu quero dizer a você que Deus verdadeiramente pode sarar esta terra. Ele pode sarar esta geração. E Deus não se cansa de dizer: eu sararei essa terra doente. Eu posso curá-la. Está, porém, na declaração de Deus que não há nenhuma esperança fora dele. Ou a nossa terra se volta para ele, ou se afunda no caos. Você já imaginou o que vai acontecer à nossa terra sem Jesus? Os 30 milhões de menores existentes em nosso país, daqui a 5 anos serão 60. Estes estupradores de rua irão proliferar certamente. Os filhos ilegítimos estarão superlotando o país. Não haverá ministério de adoção que resolva o problema. Não haverá mudança ideológica e nem política que resolva nada. Ou Deus penetra nas entranhas, abalando as estruturas deste país, ou o que vem por aí é o caos indescritível. Só quem pode sarar é o Senhor. Meu amado, a palavra de Deus diz que a sua proposta para curar essa terra ferida inclui direta e imprescindivelmente a ação do seu povo. Meus amados, nós temos de contribuir para que o mundo seja melhor, para que a igreja seja melhor e para que o Brasil, o nosso bairro, a nossa vida, a nossa família sejam melhores. Isso pode acontecer. Deus quer usar você em todos os aspectos e em todos os lugares que você possa imaginar. Se você é povo de Deus, então preste atenção. A responsabilidade pelas mudanças nessa terra, na qual Deus fez você nascer, depende mais de mim e de você do que de todas as autoridades que a manipulam, de todos os poderes e de todos os recursos dessa nação. Deus diz que a participação fundamental e intransferível é minha e sua. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, Deus quer sarar a nossa terra, mas isso depende da nossa posição. Depende de como vamos nos posicionar diante de tamanha responsabilidade. Deus espera muito de nós. Deus espera de nós 4 atitudes que são postas pelo próprio versículo. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a sua face. E em quarto lugar, se converter dos seus maus caminhos. Meu amado, Deus pode fazer grandes coisas a partir da sua vida. Ah, meu amado, se você soubesse, se você cresce no que Deus pode e quer fazer através de você. Ele pode erguê-lo da sua mesmice. Ele pode tirá-lo da sua inércia. E eu quero ver, amado, o que Deus pode fazer com a minha vida. Eu quero ver o que Deus pode fazer com a tua vida. Seja povo de Deus, moço, moça, homem, mulher, criança, adolescente, seja povo de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus para que Ele o use como instrumento de bênção. Entregue-se totalmente a Deus para que através de você a nossa terra seja sarada. Que através de mim e de você, Deus possa transformar corações, mentes. Que através de mim e de você, Deus possa transformar a nossa sociedade, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Que através de mim e de você, Deus possa sarar a nossa terra. Eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Eu quero que nesse momento paremos um pouco, meditemos e façamos um diagnóstico da nossa vida.
Eu estou certo do seguinte: nós realmente não estamos satisfeitos com a vida que estamos levando. Não podemos nos conformar, não podemos cruzar os braços ou fechar os nossos olhos diante dessa realidade. A nossa nação está enferma, mas Deus quer sarar a nossa terra. Ele tem mais para nós. Ele quer mais de nós. Deus quer mais através de nós. Deus quer derramar um profundo arrependimento em nossa vida. Ele quer derramar o seu espírito a ponto de nos encher e transbordar. Deus pode fazer uma grande obra na nossa vida e através dela. É tempo de se humilhar, é tempo de orar, é tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de se converter dos seus maus caminhos, é tempo de clamar para que os céus se fendam e Deus desça e venha até nós no poder do seu Espírito. Eu quero perguntar a você, você que deseja um profundo comprometimento da sua vida com Deus, você que quer mais de Deus na sua vida, você que quer assumir um compromisso com Deus de humilhar, de orar, de buscar a face do Senhor, de se arrepender dos seus maus caminhos, eu quero orar com você. Você que não quer mais depender da sua força, dos seus métodos, dos seus recursos, mas quer depender da ação do Espírito Santo na sua vida. Você que quer caminhar na força de Deus, caminhar na dependência absoluta de Deus na sua vida, quer ter o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Você pode orar comigo nesse momento. Eu peço que você agora se coloque no altar de Deus. Nós vamos orar juntos agora nesse momento. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Todos nós nesse momento vamos nos unir num clamor para que desta maneira Deus visite a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação e o mundo. Vamos nos unir agora em oração para que Deus sare a nossa terra. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus bendito, nesse momento nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Pedimos que Tu visites o nosso coração, que inflames a nossa alma, que fendas os céus, que Tu venhas sobre nós com grande graça e poder, restaurando a nossa sorte, inflamando em nosso coração com o fogo do Teu Espírito. Que possamos experimentar, ó Deus, um verdadeiro e genuíno arrependimento. Um arrependimento produzido nos céus, produzido pela obra soberana do Teu Espírito. Um arrependimento que traga mudança, transformação, um arrependimento que cause impacto no nosso coração, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Pedimos a Ti que sares a nossa terra. Reconhecemos que isso passa pela nossa vida. Clamamos a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que venhamos a nos humilhar, a orar, a buscar a Sua face, a se converter dos nossos maus caminhos, para que assim não só a nossa nação, mas as nações sejam curadas, as nações sejam restauradas para a glória do Teu nome. Esse é o nosso clamor, é o gemido da nossa alma, é a oração que te fazemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, que você possa se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Obrigado, bom dia.